em alguns estados ou em vários estados do Brasil, as nossas igrejas estão fechadas por determinação dos poderes públicos, visando implementar justamente a prevenção de contaminação do coronavírus, como vocês têm conhecimento. A Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, Ministério Pastor José Alves, também as igrejas estão fechadas, sem condições de ter culto, até uma segunda ordem, e para manter o pagamento das despesas, a igreja tem alguns compromissos que a igreja precisa cumprir. O pastor disponibilizou na Rede Brasil de Comunicação, pastor Ailton, algumas contas correntes que os fiéis, poderão fazer a transferência desses valores, e também tem disponibilizado em algumas igrejas centrais em todo o estado, obreiros que fiquem de prontidão, aguardando os fiéis para que possam levar também a sua contribuição. É uma excelente iniciativa. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer ao pastor Ailton, e eu gostaria que as pessoas não me tomassem como inconveniente. Não existe aqui ninguém revoltado, eu não tenho nem qualquer tipo de revolta com a Igreja Assembleia de Deus, ao qual eu faço parte, como também não tenho qualquer tipo de revolta com o pastor presidente, pastor Ailton, ou qualquer pastor da instituição religiosa. Porque você não pode falar mais nada, porque quando você fala alguma coisa, aí já aparece muita gente dizendo que você está sendo subversivo, você está com algum tipo de revolta. Recentemente teve um pastor aqui no Facebook, ele nos atacou severamente porque nós fizemos um comentário e ele alegou que nós estávamos revoltados, estávamos com raiva ou querendo criar qualquer tipo de tumulto. Não é esta a minha intenção, não é esta a minha vontade neste momento, nesta minha voz. Então, se por acaso o senhor se sentir ofendido, peço desculpas, mas são coisas que estão acontecendo e, pela Constituição, nós temos o livre-arbítrio de fazer comentários dentro de um certo rigor de legalidade, né? Dentro da moralidade, do respeito, podemos sim, qualquer membro pode fazer os seus comentários, dar a sua opinião. Pois bem, eu queria fazer a pergunta ao pastor Ailton, se o senhor tem conhecimento da atual condição dos membros, porque recentemente, por exemplo, teve uma empresa que demitiu 250 funcionários, porque não ia ter como pagar a esses empregados, teve que demitir, né? E muitas empresas estão tomando essa iniciativa. E os ambulantes, que assim são conhecidos, com respeito, não estou faltando com respeito, claro, no Brasil representa 30 milhões de ambulantes, e esse pessoal está também parado, está sem trabalhar, está sem ganhar o seu pão. Muitos profissionais também estão sem ganhar o seu pão. E nesta multidão que está nessa condição, se encontram muitas pessoas que também são evangélicas, que estão sem seu emprego. Aí eu queria fazer a pergunta ao pastor Ailton o seguinte: o senhor tem conhecimento disso, dessa situação? Tendo conhecimento disso, por que o senhor, eu estou falando para o senhor porque o senhor é o pastor presidente, o senhor é o líder, então é ao senhor que eu tenho que me dirigir para perguntar tudo isso. Por que o senhor tomou essa iniciativa de colocar na Rede Brasil as contas bancárias para transferências de ofertas e também disponibiliza obreiros nos templos centrais para receber as ofertas
dos membros, conhecendo o senhor a situação que o nosso país, que o mundo está vivendo, essa dificuldade que nós estamos enfrentando nesse momento. Por que o senhor tomou essa iniciativa, né? Eu acho que mais salutar da sua parte, pastor, seria o senhor fazer o que está fazendo, mas com a intenção de arrecadar valores para ajudar os nossos queridos irmãos que infelizmente perderam seus empregos e que precisam alimentar sua esposa, seus filhos, que precisam pagar as contas, né? Que precisam também comprar remédios e não estão tendo condições. Tem pessoas que estão passando necessidade. Então, este é o momento que o senhor deveria fazer essa atividade, disponibilizando essas contas nas redes sociais, na Rede Brasil, bem como colocando os obreiros nas congregações para receber essas ofertas para ajudar esses irmãos. Aí o senhor pode dizer o seguinte: sim, meu querido, mas como é que nós vamos pagar, cumprir os compromissos que a igreja tem? A igreja tem missões, a igreja tem a TV Brasil, a Rede Brasil, enfim. A igreja tem o Projeto Samuel, a igreja tem os obreiros para pagar, não é? Pagar todos os obreiros. E como é que a gente vai fazer tudo isso? Bom, eu enumerei aqui algumas coisas que o senhor poderia fazer neste momento para tentar cumprir esses compromissos, essa responsabilidade, inclusive o pagamento dos salários dos pastores, que não são valores pequenos, são valores altos, né? Valores exorbitantes que a igreja tem que arcar, né? Todo mês aí com esses salários. Então eu enumerei aqui algumas dicas para o senhor. Em primeiro lugar, eu queria fazer a pergunta ao senhor o seguinte: quando o senhor anunciou que iria construir aquele grande templo, o senhor lembra que a nossa igreja fez uma campanha para arrecadar valores para a construção daquele templo. E não foram valores pequenos. O valor arrecadado foi enorme, foi muito grande, né? E depois, de uma hora para outra, aquela maquete foi retirada, de forma que o templo não foi construído, não se iniciou. Então, eu quero perguntar ao senhor o seguinte: aqueles valores, está aqui, deixa eu grifar aqui, aqueles valores que foram arrecadados para a campanha da construção do templo em todo o estado de Pernambuco, onde estão esses valores? O senhor poderia agora utilizar esses valores para justamente cobrir esses compromissos, pagamento dos salários dos obreiros, não é? Manter os missionários, que foram grandes valores. O segundo apontamento que eu gostaria de fazer em relação a isso é o seguinte: aquele terreno ele foi comprado por 11 milhões de reais. A igreja tem esse conhecimento. Uma outra condição que o senhor poderia fazer, de repente, tomar essa iniciativa, era vender aquele terreno. Aquele terreno foi comprado por 11 milhões. Quanto é que está valendo hoje um terreno como aquele, na parte mais importante do Recife? Está em torno de uns 18 milhões. O senhor poderia vender aquele terreno, pastor? E da venda daquele terreno, o senhor poderia tirar 2 milhões e desses 2 milhões o senhor compraria respiradores mecânicos para ajudar as vítimas que estão sendo tratadas com o coronavírus. E, infelizmente, o nosso pastor, o Francisco Eurico, é isso? Francisco Eurico, deputado federal, foi contaminado. Espero que ele esteja tudo bem. Um abraço para o senhor, viu, pastor? Boa recuperação aí para o senhor. Então, o senhor poderia pegar 2 milhões e fazer essa doação, não é? E o restante dos valores seria utilizado para justamente cobrir todas essas necessidades, somado ao valor anterior que eu lhe falei da campanha do templo, daria muito bem para pagar todas as dívidas, todos os compromissos que a igreja tem, pagar os salários, não é isso? Tirar também o seu salário, não é? Tirar o salário da sua esposa, o salário do seu filho, né? O salário dos secretários, pastores secretários, e os demais pastores dos campos, daria muito bem para fazer isso, eu tenho certeza absoluta. A outra possibilidade, pastor, a terceira possibilidade seria: a igreja tem muitos bens, não é isso? A igreja tem
imóveis, a igreja tem vários bens e muitos bens, e esses bens, nesse momento de crise e de dificuldade, eles poderiam ser vendidos, né? Por exemplo, aquele imóvel que fica em Bezerros, aquela casa de campo que tem em Bezerros, né? O imóvel que fica em Aldeias, aquele imóvel também que fica na área nobre aqui do Recife, no bairro de Parnamirim, esses bens, nesse momento de dificuldade, eles poderiam ser vendidos para que a igreja possa cumprir os seus compromissos e também ajudar os membros, não é? Com cesta básica. Afinal de contas, esse pessoal é o que paga o salário do senhor e de todos os pastores. Então, nesse momento de dificuldade, eles poderiam receber essa assistência, esse cuidado. Isso sim, na minha opinião, que a igreja deveria fazer nesse momento. E com todo respeito ao senhor e aos que estão nos ouvindo, nesse momento não é hora de tirar sangue de siri, porque está todo mundo passando por dificuldade, os empresários estão, inclusive, vendendo seus bens particulares para cumprir seus compromissos com os empregados, muita gente sem trabalho, a situação está difícil, tem gente passando necessidade. Hoje mesmo eu presenciei um cidadão que chegou no local que nós estávamos almoçando, ele já tinha chegado antes no restaurante, que nós fomos comprar o almoço, e o que acontece? Ele já tinha almoçado, mas a proprietária falou que chegou passando necessidade mesmo ali, ela teve misericórdia daquele rapaz e lhe ofertou um alimento. Então, essa é a realidade e a coisa talvez não fique tão boa daqui para frente. Então, eu jamais vou chegar aqui para dizer para os membros que, vocês não deem os seus dízimos, não paguem oferta, não levem oferta. Mas a palavra que eu quero aqui nesse momento dirigir a cada membro da Assembleia de Deus, do Estado de Pernambuco, do seu ministério, é o seguinte: entre você dar a sua oferta e alimentar a sua família, alimente sua família. Pegue o seu dízimo nesse momento, olhe na sua rua, olhe para o seu lado, veja quais são as pessoas necessitadas que estão passando necessidade nesse momento, que estão passando por aperto, pais de família que estão sem trabalho. Você deve, nesse momento, ajudar essas pessoas e deixar que a Assembleia de Deus possa pagar as suas contas com todos os valores que ela tem em caixa, com todos os seus bens que ela tem, não é? E a outra possibilidade, voltando aqui, pastor, a quarta e a última, eu não quero me ser muito longo na minha voz, é a possibilidade do Senhor diminuir os salários dos pastores, não é? Porque a questão é a seguinte: aquela lista que foi divulgada nas redes sociais, bom, até que a Assembleia de Deus de Pernambuco nos traga uma lista, não é isso? Até que a Assembleia de Deus de Pernambuco nos traga uma lista verídica dos salários, quer dizer, porque estão dizendo que aquela lista de salários ali é falsa, tal. Então, vamos lá. Então, nós estamos aguardando, pastor, qual é a lista verdadeira. Mas até que isso se publique, nós daremos credibilidade àquela lista de salários que foi divulgada aqui nas redes sociais, porque não tem como a pessoa criar uma lista tão enorme daquela, não é? Com nome de telefones verídicos, não é? Inclusive, eu tenho alguns contatos que realmente confirmam que é aquele salário que eles ganham. Então, o senhor poderia pegar aquela lista de salário nesse momento de dificuldade que a igreja está passando e diminuir aqueles salários. Inclusive, começando do pastor presidente, né? Nessa crise que nós estamos passando neste momento, nessa dificuldade, não é salutar para a igreja manter um salário de um pastor ou de quem quer que seja, no valor de 100 mil reais, não é? No valor de 100 mil reais. E o que é que poderia ser feito também? Como o senhor já ganha esse valor tão alto, por que a sua esposa também tem que ganhar esse salário também tão alto, não é? Então o senhor poderia diminuir um pouco o seu salário, não é? Não é isso, pastor? Até
o salário da sua esposa, o senhor deveria ou tirar ou diminuir, e de alguns pastores aí ganham 30 mil, 40 mil, né? 25 mil, numa crise dessa, numa dificuldade dessa que nós estamos enfrentando aí, não é? E aí a Igreja Assembleia de Deus manter esses salários seria realmente até um desrespeito aos próprios membros que nesse momento de aperto, de dificuldade, nesse momento de muita luta, aceitar uma situação como essa. Então, eu espero sinceramente que a Assembleia de Deus tome uma posição nesse sentido, que a diretoria, não sei se isso é possível, toma posição nesse sentido, porque é muito incoerente o senhor disponibilizar na Rede Brasil de Comunicação, como todo mundo tem conhecimento, disponibilizar obreiros nas igrejas para arrecadar oferta, enquanto os pastores, né, aí ganhando 30 mil, 50 mil, 100 mil, isso aí é totalmente incoerente, já é incoerente em situação comum, né, porque ao meu sentir, isso não é concordável em uma situação comum. E quanto mais nessa situação agora que nós estamos passando, nessa guerra que nós estamos aí enfrentando. Vamos fazer como fez Thomas Edison, né? O pai da lâmpada, né? Que ofereceram a ele tantos valores e ele rejeitou e perguntaram a ele por quê. Ele diz o seguinte: eu trabalho pela luz e não pelo lucro. E no caso do Evangelho, a sua essência, que é o amor, esteja nesse momento presente, principalmente agora, nesse atual estado de calamidade pública.